Então vamos lá, dúvida na tela. A pergunta de hoje é a seguinte: estou casado há 5 anos. Minha esposa é evangélica e eu comecei a participar da igreja faz algum tempo. Estou mais firme com Deus faz cerca de 1 ano. Ela é muito desanimada para o sexo. Isso tem me levado a consumir alguns materiais pornográficos para me satisfazer. Meus amigos fazem isso, não acham errado, mas quero fazer o que é correto diante de Deus. A Bíblia me proíbe de fazer isso. Muito obrigado, querido irmão, pela sua pergunta, o seu desabafo. Tem que ter muita coragem para falar sobre esse assunto hoje em dia, principalmente dentro do meio cristão. Então, nós vamos falar sobre ele, é muito importante, seja para você homem ou seja para você que é mulher, aprender e ser curado nessa questão, ok? Você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Você pode colocar sua pergunta, sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e toda semana a gente seleciona dúvidas e de segunda a sexta às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal. Chamo você desde já, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe com a gente, seja parte dessa comunidade de crentes que estão amando estudar a Bíblia de fato, com muita profundidade. Faça parte aqui da nossa comunidade. Se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, sou autor do blog esboçandoideias.com, autor também desse canal. Eu ajudo pessoas a compreender a Bíblia com profundidade. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais a respeito dessa questão. Mas antes, se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu like, o seu joinha nos abençoa muito, combinado? Vamos então trabalhar esses 5 conselhos agora. Então vamos lá, texto na tela. Comecemos com Provérbios capítulo 5, verso de número 15. Estou lendo aqui na nova versão transformadora. Aliás, recomendo muito que você utilize essa versão. É muito interessante para leituras. Diz o texto: beba a água da tua própria cisterna, que é uma figura de linguagem demonstrando que a gente deve utilizar aquilo que é nosso. Compartilhe o seu amor somente com sua esposa. Homens e mulheres, os irmãos que me assistem agora, grifem esse versículo na sua Bíblia, pois ele serve para o homem, para a mulher também. E nós vamos ver algumas coisas importantes sobre esse conceito bíblico que nós temos à nossa frente. Infelizmente, hoje, o uso da pornografia, isso já vem de um bom tempo, aliás, principalmente pelos homens, somente aumentou nos nossos tempos de tecnologia. Esse uso é muito comum em muitos casamentos, exatamente. Alguns homens acham isso normal, mas não é. Nós vamos ver isso hoje. Prova disso é que geralmente, quando fazem uso de pornografia, fazem escondido, porque sentem vergonha e medo de que a sua parceira, de alguma forma, saiba que você está acessando determinados conteúdos e vendo outras mulheres em trajes e em situações que são indecentes. Essa é uma prática extremamente prejudicial em todos os sentidos possíveis e nós precisamos refletir biblicamente sobre ela. Por isso, eu quero que você veja 5 conselhos que eu tenho para você que passa por esse problema e também para você que não passa por esse problema, porque cada um de nós, mesmo que não está passando por isso agora, pode cair nessa arapuca. Todos nós precisamos nos proteger para também não cair nesse comportamento destruidor ou, se já estivermos nele, para que a gente saia imediatamente. Por isso, fique atento e veja todos os 5 conselhos que eu tenho à frente para te dar, que isso vai transformar o seu coração. O conselho número 1 é: a pornografia dentro do casamento também é pecado. O uso de pornografia não é aceitável em nenhuma situação. E nós vamos ver isso por que disso, né? E vamos ver dentro da Bíblia o que o Senhor Jesus fala a respeito dessa questão. Antes, apenas 10 segundos do seu tempo, nós estamos com vagas abertas do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Um curso em videoaulas onde você vai aprender a Bíblia inteira. Pode fazer do seu computador, celular, tablet, até mesmo da sua TV Smart. Eu vou ser o seu professor e vou tirar as suas dúvidas pessoalmente pelo WhatsApp. Esse é um projeto missionário extremamente acessível. Se você quer acessar a página com mais detalhes, clique no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo. Vai abrir a área de comentários. Então, no primeiro comentário fixado, você tem o link da nossa página com maiores detalhes. Eu desafio você, faça um mês e veja se isso não vai transformar a forma como você estuda a Bíblia. Olha só, a Bíblia é clara quando nos mostra que usar pornografia
dentro do casamento, né? Estamos focados no dentro do casamento nesse estudo, é uma prática pecaminosa e condenada pelo Senhor Jesus, que compara a pornografia ao adultério. Preste bem atenção em Mateus 5:28. Diz o Senhor: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, no interior, esse homem ou essa mulher que faz uso da pornografia é um adúltero. Quando você usa seu olhar de forma impura ali para a atriz ou para o ator que está em um filme pornográfico, você está maculando o seu coração e está maculando o seu casamento. Está trazendo adultério para dentro de uma relação que deveria ser santa, sagrada. Dessa forma, não é aceitável que nem homem e nem mulher recorram à pornografia dentro de seus casamentos, sob pena de estarem fazendo ou trazendo o pecado muito ferozmente para dentro da relação, o pecado destruidor. E isso trará prejuízos terríveis. Deus nos adverte sobre isso lá em Hebreus 13, versículo 4, que diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Observe, como é possível honrar um casamento sendo que você busca olhar e ter desejos por outras mulheres escondido da sua esposa? É possível fazer isso? Obviamente que não. De honra também seja digno o leito sem mácula, ou seja, o desfrute da vida sexual corretamente, do jeito que Deus fez. Como diz o texto lá de Provérbios, com a sua esposa. E aqui ele dá um porquê severo. Deus julgará os impuros e adúlteros. Ou seja, a partir do momento que você sabe que esse comportamento é errado e você permanece nele, você está debaixo do julgamento do Senhor. É muito sério isso. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é o seguinte: a pornografia te afastará talvez de forma definitiva, para sempre, da sua esposa. Preste bem atenção nisso. Sabemos que o desejo sexual é uma bênção que Deus deu para desfrutarmos em plenitude dentro do casamento. Olha, não interessa como que é o seu casamento. Existem formas de curar, de consertar, de arrumar, de conversar. Enfim, o casamento é um ambiente problemático, todos nós sabemos disso, mas o Senhor fez o desejo para ser desfrutado ali dentro e a gente precisa trabalhar para isso. O homem que se envolve com pornografia dá o seu desejo sexual para as atrizes dos filmes pornográficos. É isso mesmo. E sabe o que acontece? O que sobra então para a sua esposa? Geralmente a distância, já que o homem está de certa forma satisfeito, ele vai perdendo parte muito importante do seu desejo, do seu interesse, que deveria ser destinado à sua parceira. Essa prática também afasta o marido da sua esposa por meio de algo severo e triste, que é a comparação. Pois o mundo da pornografia, ele cria ilusões que o homem não encontrará em uma mulher de verdade, real. Ou seja, a pornografia cria um engano na mente do homem que não é levado a entender como funciona na verdade, realmente, essa questão da vida sexual. A pornografia cria uma fantasia inacessível na mente do homem. Além disso, nós temos também o afastamento psicológico, já que o homem geralmente não tem coragem de dizer à esposa que vê pornografia. E se ele diz também, aí o afastamento é pior ainda, pois isso é como dar uma facada, ferir o coração da esposa. Dessa forma, esse homem que está na pornografia se afasta da esposa, muitas vezes sem até perceber muito claramente. Mas ele faz isso toda vez que vai para a pornografia, pois ele está indo trair a esposa com as atrizes desses filmes, o que fatalmente vai gerar o afastamento da esposa em muitos e diversos níveis: emocional, psicológico, físico, enfim, diversos e diversos. Então, preste bem atenção nesse conselho. Você quer se afastar da sua esposa? Se não é esse o seu objetivo, saia da pornografia. Mas o conselho 3 vai te dar uma luz impressionante agora. Você não está se dando conta, mas a pornografia faz você ver a sua esposa como um simples objeto e não
como uma pessoa, à imagem e semelhança de Deus. Na pornografia, as mulheres são tratadas simplesmente como objetos, como mulheres que têm a única função de satisfazer o homem na hora que ele quer, da forma que ele quer. Aos poucos, esse pensamento vai tomando conta da mente do homem que consome esse tipo de vídeo, de pornografia, que começa a acreditar que também a sua esposa é um objeto sexual e que ela tem que fazer, então, tudo aquilo que tais atrizes dessas pornografias fazem. Na sua mente ela vira um objeto, não uma pessoa. Assim, o homem acaba eliminando todas as gentilezas do seu casamento que são tão importantes. O romantismo que toca o coração da mulher, a cumplicidade que a mulher tanto ama, de ter um parceiro que de fato a ama e está com ela, e muitas outras atitudes tão importantes para um casamento e vida sexual ativas. A pornografia faz com que você vá eliminando todas essas coisas positivas, apenas exigindo que sua esposa seja o seu objeto sexual, comparando-a às atrizes dos vídeos que assiste e, obviamente, fazendo críticas severas, brigando e causando problemáticas que nasceram por causa da visão que a pornografia está criando na sua mente. Como você ficará frustrado porque ela é uma mulher real e não uma fantasia desses filmes? As mulheres decentes, você vai ver que elas não aceitam ser tratadas dessa forma. Esse homem, então, você que consome esse tipo de coisa, então faz o quê? Retorna ao seu mundinho de pornografia, onde ele tem todas as suas atrizes objeto que o satisfazem na hora que ele quiser. É só dar o play. Isso é um círculo vicioso e destrutivo de vidas e de casamentos. Ver a esposa apenas como um objeto de satisfação matará não só a vida sexual, mas também o seu casamento, o seu relacionamento, o que é triste. Efésios 5:25 diz uma palavra forte aos maridos. Maridos, amai vossa mulher como? Observe bem que nós temos aqui um parâmetro de comparação. Como também Cristo amou a igreja. Agora, responda para mim com sinceridade. É possível amar a esposa como Cristo amou a igreja, traindo ela, indo para pornografia? É possível ter esse tipo de amor por ela, embrenhado nesse meio sujo da pornografia? Obviamente que não. Observe que Cristo a si mesmo se entregou pela igreja. Homem, você deve se entregar pela sua esposa. Saia desse mundo sujo. Entregue o seu coração, o seu carinho, o seu respeito, a sua atenção àquela mulher que você escolheu e diante do Senhor prometeu fazê-la feliz. Agora o conselho de número 4, algo que os homens não percebem. A pornografia, ao invés de ajudar, destrói a sua vida sexual. É isso mesmo. Você acha que está fazendo bem, mas não está. Como a pornografia te faz ver sua esposa como um objeto sexual e também te afasta dela em diversos níveis, isso tem influência muito forte na vida sexual do casal. Preste bem atenção. Sua esposa passará a ficar desinteressada por você. Ela percebe que você só a quer para te satisfazer lá naquela hora, na área sexual. Depois do sexo, nas outras áreas da vida matrimonial, você trata sua esposa mal. Você não diz palavras abençoadoras. Você começa a desprezá-la. Em sua mente, você a compara com as suas amantes dos filmes que vê e a deprecia em muitos sentidos e níveis. Isso fará com que ela desanime de ter relações para você. Sabe por quê? Você passa a ficar desinteressante. Você não é aquele homem que ela sonhou, que ela conviveu por muito tempo. A pornografia está destruindo seus comportamentos para com ela. E aí o que acontece? Você acessa ainda mais pornografia para punir a sua esposa e se satisfazer naquilo que você entende que ela não está te satisfazendo. E então a pornografia destrói totalmente a vida sexual do casal. Talvez esse seja um dos grandes motivos por muitas mulheres não desejarem se relacionar mais com os seus
Maridos, os maridos, eles mesmos, dia após dia, estão destruindo a intimidade, o dia a dia, o contato, a proximidade com suas esposas. Não caia nessa arapuca, pare agora. E agora o nosso último conselho, você já viu alguns conselhos que te dão a realidade. Eu fiz questão de ser bastante claro e objetivo nisso. Agora, a gente precisa saber o seguinte: é possível deixar a pornografia agora e reconstruir o casamento a partir desse minuto. Preste bem atenção. Antes que seu casamento seja destruído por essa prática pecaminosa prejudicial, antes que sua vida vire de cabeça para baixo, porque ela vai virar se você continuar nesse mundo, porque o pecado nunca trará coisas boas, isso é óbvio e claro na Bíblia. Antes que o mal te alcance de forma pesada, é hora de voltar-se primeiro a Deus, pedir perdão pelos pecados e seguir a partir de então uma nova caminhada, novos comportamentos. Agora, tratando o seu casamento e a sua vida sexual de uma forma saudável e bíblica, tratando a sua esposa como Cristo trata a igreja, valorizando-a com o amor sacrificial, tratando sua esposa de forma digna e tendo dela aquilo que lhe é devido, mas com amor, com carinho, com respeito. Ela não é um objeto, ela é uma pessoa que merece toda a consideração que você sabe e pode dar para ela. Evidentemente, não será fácil, mas mantenha a pornografia longe de você, já que a pornografia traz também a questão do vício muito forte na mente de muitos homens. Mas vícios podem ser abandonados. Não a aceite mais em sua vida. Ponto final. Decida isso. Tire-a definitivamente de seu casamento. Isso é questão não de sentimento, não de desejo, mas de decisão. É hora de começar a descontaminar-se. Você se surpreenderá com o poder da restauração que Deus pode fazer na sua vida através da sua decisão e arrependimento. Você nunca mais desejará experimentar esse lamaçal da pornografia e da distância de Deus quando você experimentar andar corretamente nos caminhos do Senhor. E antes que o diabo coloque pensamentos em sua mente nesse momento, de que você não consegue, você não me conhece, presbítero, a minha história é difícil, a minha história é complexa, isso é forte demais, é mais forte do que eu. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz a respeito de você, homem, que quer sair desse mundo. 1 Coríntios 10, 13 nos ensina o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então observe que Deus diz aqui que a tentação, ela tem um limite, e o limite é o limite humano, a nossa própria força humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então observe que a tentação é possível resistir a ela, é resistível. O Senhor não permite que você e eu sejamos tentados além do que a gente pode vencer. Pelo contrário, diz a palavra, juntamente com a tentação, que Deus sabe que o Satanás, que a nossa carne, que o mundo vai jogar contra nós, Deus nos dá livramento, Ele nos ajuda, de sorte que a gente consegue suportar e vencer essas tentações. Homem e mulher que estão enfrentando esses problemas, reconstrua o seu casamento a partir de agora. É isso que Deus deseja de você. E claro, lembrando a você, aqui nos comentários, clique e acesse o nosso material. Conheça o nosso curso, conheça a sua Bíblia de capa a capa. E eu vou deixar para você mais um vídeo aqui a respeito do texto que eu mencionei de Hebreus 13, 4. O que pode e o que não pode na intimidade do casal entre quatro paredes? Vamos ver o que Hebreus 13, 4 nos ensina sobre isso. Eu explico tudo nesse vídeo e vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.